E aí, galera dos primeiros anos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar um novo conteúdo da disciplina de História, que é a sociedade hebraica. Nós vamos falar sobre os hebreus. Acredito, que todo mundo já tenha ouvido falar alguma coisa sobre eles, principalmente quem é cristão, porque a maior parte das informações que nós temos sobre os hebreus estão contidas na Bíblia, que é a principal fonte histórica que nós temos sobre esse povo, sobre essa sociedade, que era uma sociedade extremamente ligada às questões religiosas, E essa sociedade, ela deu base para as duas principais religiões que nós temos hoje, que são o cristianismo e o judaísmo. Como foi que tudo isso aconteceu? Primeiro é preciso explicar para vocês como é que eles chegam na região da Palestina, onde eles se estabeleceram, Essa região era considerada para eles a terra prometida, chamada Canaã. E eles foram guiados até lá pelo seu primeiro e mais importante patriarca, que foi Abraão, Um patriarca, homem que guiou essas pessoas da Mesopotâmia, provavelmente, para essa região que é a Palestina, uma faixa de terra estreita que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, próximo ao Egito. Ali, eles se estabeleceram, se fixaram e puderam, por conta do Rio Jordão, praticar a agricultura e o pastoreio, que era o principal meio de vida deles, A agricultura e o pastoreio, que é a criação de animais. Desta forma, gente, foi se desenvolvendo essa sociedade que era estabelecida pelo patriarcalismo, onde os homens tinham bastante poder, as mulheres eram bastante submissas a esses homens, Elas não tinham direitos e a função principal delas era a procriação, porque eles acreditavam que Deus havia feito a humanidade para se multiplicar, se procriar, E essa religião deles também era uma religião com características diferentes das religiões dos outros povos que existiam naquele período, A gente já falou da Mesopotâmia e do Egito, que praticavam politeísmo, mas os hebreus, eles eram monoteístas. Isso significa que eles acreditavam em apenas um Deus, O seu Deus, que eles chamavam de Javé ou Jeová. Então, os hebreus viviam na Palestina, tinham como crença o monoteísmo, Acreditavam no Deus Jeová, e era uma sociedade baseada no patriarcalismo, nos líderes homens, Esse pessoal passou por uma crise muito forte, por volta aí do ano de 1700 a.C., quando eles viveram um período de seca e acabaram tendo que migrar da Palestina e foram viver no Egito. Nesse período que eles passam a viver no Egito, cerca de 400 anos que eles vivem lá, eles começaram vivendo lá de boa, mas depois acabaram sendo dominados pelos faraós e começaram a ser escravizados lá no Egito. Essa escravização durou muito tempo, até que surgiu uma nova liderança para os hebreus, que foi Moisés, que é uma outra figura muito importante da sociedade hebraica. E é Moisés que vai ser o cara que vai conduzir os hebreus de volta à Palestina, de volta à sua terra prometida. Nessa volta, que é chamada de Êxodo, Quando eles saem do Egito e voltam para a Palestina, dois fatos importantes vão acontecer. Primeiro, é a abertura do Mar Vermelho, Aquela passagem bíblica bastante conhecida, em que Moisés teria conseguido, num acordo lá dele com Deus, abrir o Mar Vermelho e fazer com que as pessoas passassem e não fossem atingidas pelos soldados lá do Egito. E a segunda passagem interessante também dessa volta dos hebreus para a Palestina é a entrega a Moisés das tábuas da lei, que são hoje os 10 mandamentos, das religiões cristãs. E por que foi tão importante essa entrega de Deus a Moisés das tábuas? Porque ali se estabelece as leis, Todo o conjunto de leis que rege a vida da sociedade hebraica, que rege a vida dos hebreus. Esses hebreus voltam para a Palestina e quando chegam lá, claro, outras pessoas já estavam vivendo ali. E aí eles vão entrar em conflito, vão acabar se enfraquecendo, vão se dividir em diversas tribos.
Essas tribos, elas ainda mantêm a cultura, né? Mas eles vão acabar cada vez se enfraquecendo mais e sendo dominados por outros povos, sendo o principal fator de domínio esse enfraquecimento social e político deles, fragmentados, né, em diversas tribos. Então, eles vão ser dominados, por exemplo, pelo rei Nabucodonosor, da Mesopotâmia, e vão viver no chamado cativeiro da Babilônia, né, que vai ser um outro período de muito sofrimento para a sociedade dos hebreus, que já eram aí conhecidos como judeus. Eles ainda conseguem retornar para a Palestina, mas com a dominação de Roma, eles vão se envolver novamente em outros conflitos e vão acabar sendo expulsos pelos romanos desse território que era a Palestina. E essa expulsão deles do território vai ficar conhecida como diáspora, né? Então, tem dois nomezinhos para a gente decorar aí. O Êxodo, que é a saída deles do Egito e voltando para a Palestina, e a diáspora, que é quando os romanos expulsam eles do território da Palestina. E aí, gente, esse povo acabou se espalhando pelo mundo, né? Eles passaram a ser conhecidos como judeus e eles vão sofrer bastante durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles vão ser o principal alvo da perseguição dos nazistas. E justamente por isso, no fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU, a Organização das Nações Unidas, vai criar o Estado de Israel no ano de 1948. E é aí que os hebreus, ou judeus, vão poder voltar para a sua terra prometida. Qual é o problema? Lá no Estado de Israel, onde hoje, né, eles vivem, os muçulmanos já habitavam aquela região. E isso gerou inúmeros conflitos que até hoje persistem, nunca se resolveram, e são alvo de muitas disputas políticas, religiosas, econômicas e sociais. Então, os hebreus são uma sociedade muito importante porque tem total relação com a nossa religião, com a política atual e com as guerras que nós estamos vendo aí com frequência acontecer. Nas próximas aulas, a gente vai continuar falando sobre essa sociedade. Espero que vocês estejam todos bem e a gente se encontra aqui mais uma vez na próxima semana. Um beijo a todos e fiquem em casa.